Audiência pública realizada com integrantes da Secretaria Municipal de Educação, a própria secretária Maria do Carmo Kobayashi, o secretário dos Negócios Jurídicos Gustavo Bugalho, o secretário de Finanças Everton Basílio, para discutir uma série de demandas relacionadas às sobras da educação, à própria renovação do Conselho, compras de materiais, enfim, uma pauta bastante ampla. A Mazé dos Santos, que é do Conselho, fala com a gente de um ponto específico. A renovação do Conselho em relação ao procedimento está como nesse momento? Então, nós já solicitamos à Secretaria que dê agilidade ao processo, porque no dia 19 de novembro, o biênio 2011-12, ele se encerrou, né? Desculpa, 2020-21, desculpa. 2020-21, ele se encerrou no 19 de novembro. A partir daí, nós temos uma parcela que é a grande maioria, ela pode ser reconduzida, mas tem que passar pelo processo. E uma pequena parcela vai ser renovada por conta de já ter 2 mandatos, né? Resolver isso. Isso. Nós propusemos para a secretária ou que a eleição, né, que a gente chama, o processo possa ocorrer ou no dia 20 ou no dia 21, para que a gente possa, inclusive, divulgar para as pessoas que vão concorrer, que possam comparecer. Mas até agora ainda não tivemos a devolutiva, né? O que nós vamos cobrar hoje. Em relação à questão dos temas, a senhora viu que infelizmente a gente não consegue ter as informações da secretária municipal de educação, de informações em audiência pública, inclusive, de demandas sobre valores, gastos e sobras. Como a senhora vê essa situação? Então, nós desde a pandemia, desde o início desse governo, a gente tem participado das audiências públicas e mesmo nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, a gente tem solicitado dados para a secretária e ela não nos entrega, né? Na época da pandemia, nós pedimos já número de professores em grupo de risco, depois pedimos os números de professores que não tinham sido vacinados. Enfim, uma série de dados que a gente solicita à secretaria, ela não nos entrega. Por exemplo, em relação ao tema específico de hoje, né? Para se adquirir um prédio na Zona Sul, com falta de vagas na periferia, qual é o planejamento que essa secretaria fez para que pudesse apontar para esse prédio, né? Assim, por meio de conversas não oficiais, obviamente, chegou para a gente que provavelmente seria instalada uma escola cívico-militar, o que a secretária também não negou durante a reunião. Mas eu já quero dizer de antemão que o Conselho Municipal de Educação já analisou esse tema e já se pronunciou contrário a qualquer instalação de escola cívico-militar no município de Bauru. Então, esse tema, a menos que ele ressurja oficialmente, ele já está negado pelo Conselho Municipal da Educação de Bauru, pela Câmara de Educação Básica, né, mais propriamente dito. Já o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru também apresentou uma série de questões, mas a que chama mais atenção, entre vários pontos, é a aquisição de quase 10 milhões de reais para escolas ou prédios particulares e não definição sobre valores, por exemplo, para a discussão das sobras, embora tenha sido anunciado o envio de um projeto de lei genérico. O que mais nos causou estranheza foi justamente, né, essa inversão de prioridades, né, chegar no final do ano com uma sobra significativa de milhões de reais em caixa e a administração atual usar já, mesmo expediente de outras administrações para utilização desse dinheiro em compra de imóveis, considerando que se você retirar desse orçamento, que não pode ser o 70% obrigatório do Fundeb, que são destinados à remuneração dos profissionais de educação básica e, portanto, não podem ser utilizados na compra de imóveis, né, nós entendemos que isso está dentro dos 25% obrigatórios que foram orçados na gestão anterior. Então, me parece que chega no final de ano, a prefeitura, o município tem um certo desespero em fazer o gasto dessa verba sob pena de incorrer em outras sanções aí, que a própria legislação impõe, justamente porque esses gastos são obrigatórios, e sem um devido planejamento, uma discussão com a sociedade. Nós vimos aqui que o próprio Conselho Municipal de Educação foi pego de surpresa. A secretária não soube, não precisou se vão haver mais, né, se haverá mais decretos no sentido de aquisição de imóveis. Não sabemos o montante de dinheiro que está sobrando.
assim como também, no primeiro momento, a prefeita havia dito que não tinha sobras do dinheiro do Fundeb, ou que não poderia pagar em razão da Lei Complementar 173/2020, e hoje aqui foi colocado pelo próprio secretário de Finanças que há, sim, sobras, inclusive vem um projeto de lei, alguma coisa para uma autorização legislativa para o rateio, mas também vem sem qualquer discussão com o sindicato, com a categoria, sobre o que contém esse projeto. E uma coisa que é questionável, por exemplo, esses 25% já constaram na LOA do ano passado para as finalidades previstas. Agora, há uma mudança significativa do gasto desse dinheiro dentro desse recurso obrigatório, o que a gente também, que leva a gente a entender que há uma precipitação na publicação dos decretos, sem qualquer consulta ao Legislativo, se é possível fazer o manejo, né, dessa verba, dessas rubricas que estavam destinados a uma situação específica para a compra desse imóvel nesse importe de valor. O representante do Sindicato dos Servidores apresentou a sua questão essencial em relação à indefinição, inclusive, das sobras. Agora vamos ouvir a presidente da Comissão de Fiscalização, a vereadora Estela Almagro, que fez essa reunião. Sindicato, Conselho de Educação e outros representantes saíram insatisfeitos em relação à falta de respostas, a não ser a informação da compra dos 2 prédios, que finalmente foi informado pelo menos o valor. Exatamente, né? Causa muita estranheza e eu compreendo a insatisfação, porque eu também saio insatisfeita. Você vê que eu encerro a reunião hoje avisando que na segunda eu vou estar lá, na Secretaria de Educação, inclusive já estendi o convite ao Conselho de Educação e ao sindicato para que cada um com um representante me acompanhe como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Por quê? Ficou aqui pairando a dúvida, inclusive, quantos outros imóveis serão publicados nos próximos edições do Diário Oficial. Ora, quer dizer, é uma farra, né? Realmente a administração se transforma, no final do exercício financeiro, numa imobiliária, né? Onde, além de alguns imóveis que a prefeita quer vender, agora ela quer comprar um tanto de outros imóveis, sem nenhuma discussão política, sem nenhuma discussão com o setor, sem garantia de nenhum mínimo de controle social sobre isso. E a justificativa que se apresentou é realmente revoltante, né? Dizer que você vai ter uma demanda para uma escola de 3 andares, como é o Guedes, na zona sul da cidade, para acolher crianças do infantil, e que há estudo de demanda para isso, ora, eu quero cópia desse documento, porque não me parece lógico nem cabível. Dizer que nessa região, que nós temos um problema de alagamento constante, o prédio de uma empresa de vigilância ser adquirido por quase 5 milhões de reais, está praticamente pronto e não precisará de intervenção para ser sede da Secretaria Municipal de Educação, é um absurdo. Com uma escola parada no Meiridota, a Olga Bicudo, nova, construída pelo governo anterior, com a necessidade de reforma de N prédios da educação e com a compra aqui da estação ferroviária por 6 milhões, que aconteceu já em 2006. Então, são muitas perguntas que ficam sem respostas. E essa expectativa de aguardem que virá novas publicações nas próximas edições do Diário Oficial é um escândalo. Então, nós temos que nos preocupar com isso para não mencionar as compras, né? Que a manifestação aqui de todas as entidades também é de espanto, de consternação, porque sem o mínimo de debate democrático, de ouvir os professores, de ouvir os coordenadores pedagógicos, de ouvir os diretores, e compras que estão transformando as escolas em verdadeiros depósitos. Eu visitei em diligência uma escola que a sala de informática se transformou num depósito desse sem fim de materiais que está chegando todos os dias nas unidades escolares. Então, na próxima semana a gente vai, se a secretária de Educação prestar as informações por escrito, saber desses estudos e todos esses detalhamentos. Sem dúvida nenhuma. E vamos aprofundar isso a partir da obtenção desse documento. Já formulei 2 artigos 18 em relação às 2 compras. Estou formalizando hoje pedido de informações acerca do que foi dito aqui pela secretária, de que essas compras todas ela está fazendo, mas já foram executadas no governo anterior. Não tem informação disso, né? Causa muita estranheza, são valores muito altos, né? E são compras
obras que estão chegando quase que de forma uniforme em todas as unidades de ensino, né? Independente do perfil de público. Isso é outra coisa que chama atenção. Muitos armários, muitos fogões, muitas geladeiras, muitos freezers, máquinas de lavar, né? Um número muito grande de armários, alguns materiais da área de brinquedo e da área do infantil que também ninguém entende, materiais da área de educação física em escolas, situações em que nem há essa prática no escopo da unidade de ensino. Então, é muito preocupante. É muito preocupante. Nós estamos formulando novas solicitações de informações pelo artigo 18 e na segunda-feira, período da manhã, nós estaremos lá na secretaria para buscar as informações que eu requeri aqui da secretária. Obrigado. Para registrar, a secretária municipal de Educação, Maria do Carmo Kobayashi, como em toda audiência pública da nossa missão pública, foi convidada a prestar a sua informação, mas ela rejeitou conceder a entrevista aqui da audiência pública, que está disponível na íntegra para você assistir ou ouvir na página da TV Câmara no YouTube. Nelson Gonçalves para a rádio e a TV Câmara Bauru.